Irmãos, louvamos a Deus por Ele ter nos dado esta oportunidade para juntos cercarmos a mesa do Senhor pela terceira vez aqui nesta congregação, neste ano de 2024. Sabemos que cada culto que nós viemos, cada ceia que nós participamos é uma vitória da parte do Senhor. Querida igreja, essa semana passada aprendemos uma lição muito importante que falava a respeito da ceia do Senhor, segundo a ordenança da igreja, e nos trouxe um ponto muito maravilhoso quando nós aprendemos que devemos participar deste culto, deste memorial, sobre 3 olhares. De uma forma, numa perspectiva que nós devemos participar. O primeiro, olhar o passado, né? Olhar para a obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo é o olhar presente, a nossa condição que nós hoje nos encontramos como servos de Deus, filhos de Deus, e também um olhar futuro, quando Jesus disse que nós devemos fazer isto até que Ele venha, né? Que é a nossa eterna salvação, completa salvação. Querida igreja, nós lemos um texto nesta noite, quando fala a respeito do julgamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois este trabalho, ele tem como objetivo nós lembrarmos, como já falou o nosso dirigente, do sacrifício efetuado por Jesus Cristo em resgate das nossas vidas. Este capítulo de número 19 fala exclusivamente a respeito do julgamento de Jesus. Mas se nós voltarmos um pouco, o capítulo de número 13, o Senhor Jesus, Ele celebra a última Páscoa antes de ir ali para a cruz. E também no capítulo de número 14, Ele inicia suas últimas instruções. Continua no capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, Jesus, Ele faz uma oração sacerdotal pelos seus discípulos e também por todos aqueles que um dia haveria de o aceitar, e aqueles que passariam a ser também seus discípulos futuramente. E no capítulo de número 18, meus amados irmãos, a Bíblia diz que depois que Jesus, Ele concluiu ali aquele discurso, Ele então chama os seus discípulos e desce ali para o ribeiro de Cedron. João diz que ali havia um órton, São Mateus denomina de jardim do Getsêmani, em que o Senhor, Ele tinha por costume sempre deslocar-se ali com os seus discípulos e ali orar ao Pai. Glória a Deus. Não foi diferente nesta noite em que Ele acabara de trazer aquelas instruções de celebrar a última Páscoa, quando Ele já sabia que todo o projeto que o Pai havia determinado, o cálice que havia determinado para Ele beber, estava aproximando-se. E nos mostra a palavra do Senhor que Judas já o havia negado Jesus quando aceitou ali o pagamento daquelas 30 moedas em resgate, né, da vida de Jesus. Ele ali muito avarento, os irmãos conhecem a história, glória a Deus. Ele já havia se reunido com os principais dos sacerdotes e tinha dado também um sinal daquele qual ele beijasse, esse era o Cristo, e os sacerdotes, soldados deveriam prendê-lo. E Jesus, ele estava ali no jardim, ele estava orando. São Mateus diz que ele deixa os discípulos e vai mais além.
e lá ele começa a orar. E o sofrimento era tão grande, irmãos, a angústia era tão grande, que ele quando chega no jardim, que ele olha para os discípulos, ele diz assim: a minha alma está triste até a morte. Glória a Deus. Porque ele sabia, irmãos, o sofrimento que ele iria enfrentar. E diz a Bíblia que ele deixa os seus discípulos ali, vai mais além e começa a orar. E chegando lá, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Glória a Deus. Jesus naquela hora, ele sente o peso do pecado da humanidade sobre si. Ele sente o peso do meu pecado, do teu pecado sobre ele naquele momento. Era um momento de escuridão, era um momento de trevas. Glória ao nome de Jesus. E ele ali começa a orar, e ali recita essa seguinte frase: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E eu estava lendo, aleluia, e estava meditando. Ainda bem que a frase não termina aí, irmãos. Glória ao nome de Jesus para sempre. Ainda bem que não terminou ali, porque a vontade do inimigo era que Jesus desistisse e ele viesse a condenar todos nós e levar-nos todos nós para o sofrimento eterno. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, que não tinha culpa nenhuma, inocente, aleluia, depois que ele diz: Pai, passa de mim, se possível passa de mim esse cálice, ele coloca uma vírgula e diz assim: todavia, oh glória, aleluia. Quando ele diz assim, irmão, todavia, a porta da salvação faz assim, olha, abre no canto. Aí Antônio Heleno entra, João Barbosa entra, a igreja entra, todos nós entramos, porque ele não desistiu de nós, irmãos. Sabendo tudo quanto lhe esperava, lhe aguardava aqui. E diz o texto sagrado, glória ao nome de Jesus, que ele faz isso 3 vezes. Vai lá, ora, volta, encontra o discípulo dormindo, fala com Pedro: em uma hora do pó desce, vem lá comigo, vigiai e orai para que não entrais em tentação. Diz a Bíblia que ele vai de novo, repete as mesmas palavras, a 3ª vez ele vai. A Bíblia diz que quando ele retorna, ele encontra os discípulos dormindo porque estavam carregados, estavam cansados, mas ele dá uma ordem aos discípulos de levantai-vos. Levantai-vos, é chegado a hora. Oh glória. É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E Jesus falando, lá vem aquela multidão. A Bíblia diz, com achotes, que era um tipo de fachos ali que eles traziam, onde ele ateava fogo por causa da escuridão. E a Bíblia diz que vinham com porretes, com armas, para prender, como se fosse prender o maior malfeitor que existisse. Por que isso? Por nos amar, para hoje nós estarmos aqui. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Judas havia dado o sinal: aquele que eu beijar esse, prendei-o. E Judas se aproxima de Jesus: Rabi, que quer dizer mestre. Jesus, irmão, que conhece todas as coisas, olha para Judas e ainda diz assim: a que vieste, amigo? Ainda chama de amigo. Hoje, às vezes por uma simples coisa, um irmão tem outro como um inimigo. Uma simples coisa. Jesus sabia que Judas ia traí-lo,
Jesus sabia que aquela saudação de Judas era falsa, mas Jesus olha para Judas e diz assim: a que vieste, amigo? Glória ao nome de Jesus para sempre. E ali ele beija Jesus. E quando Jesus, diz a Bíblia que Jesus se adianta, pergunta à multidão: a quem buscais? E ele diz: Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. E aqueles homens, quando escutam essa palavra de Jesus, eles recuam e caem por terra. Novamente Jesus pergunta: a quem vocês buscais? Ele disse: a Jesus de Nazareno. Ele disse: sou eu, não já disse a vocês que sou eu? Se vocês prendem a mim, deixai estes, que era para se cumprir o que ele havia dito na oração sacerdotal, que aquele que o Pai lhe deste, nenhum deles ele perderia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus ali é preso. A palavra do Senhor nos diz no versículo de número 12 do capítulo 18, que manietaram. Você sabe o que significa manietar? Amarrar as mãos. Chegaram ali, amarraram logo as mãos de Jesus, manietaram ele, e diz o texto sagrado que conduziram Jesus para a casa de Anás, que era o sogro de Caifás, que no momento da crucificação de Jesus Cristo, do julgamento, quem era o sumo sacerdote em ofício era Caifás. Mas Anás, o seu sogro, já havia sido sumo sacerdote. Ele foi nomeado, Anás foi nomeado sumo sacerdote no ano 7 depois de Cristo, por um governador da Síria chamado Quiriano, e foi deposto no ano 25 depois de Cristo, glória a Deus, pelo imperador romano chamado Alexandre Gratus, glória ao nome de Jesus. E naquela ocasião a comunidade ainda tinha uma consideração a Anás como se ele fosse o sumo sacerdote. E diz a Bíblia, irmão, que Jesus é conduzido até a casa de Anás, a casa de Caifás, ali onde estava Anás também. E chegando lá, primeiramente ele é interrogado por Anás. E o texto diz que Anás, a primeira pergunta que ele faz, ele pergunta sobre os seus discípulos. E pergunta sobre os ensinamentos de Jesus. O que era que Jesus havia ensinado? E Jesus olha para ele e diz assim: olha, todos os dias eu estive no templo, na sinagoga, ensinando, falando publicamente, abertamente, local onde todos os judeus se reúnem. Eles ouviram, eles sabem o que foi que eu falei, o que foi que eu ensinei. Perguntem a ele, por que perguntas a mim? E diz a Bíblia que um dos servos do sumo sacerdote ali, quando escuta Jesus falar isso, ele dá uma bofetada no rosto do meu Jesus e olha para Jesus e diz assim: é assim que tu responde ao sumo sacerdote? E Jesus, calmo, sereno, olha para ele e diz assim: se eu falei mal, testifica do mal que eu falei. Mas se falei o bem, por que me esbofeteais? Glória ao nome de Jesus. E toda essa trajetória, o dia já ia amanhecendo, irmãos. Pegam Jesus e conduz Jesus para Pilatos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ali, para Pilatos condenar a Jesus, porque os judeus, eles não poderiam condenar ninguém à morte. A lei não permitia que eles executassem alguém. E então eles levam Jesus para Pilatos. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele chega ali diante de Pilatos, louvado seja Deus, Pilatos fica maravilhado, irmãos.
Glória ao nome de Jesus, que era tanta acusação, era tanto falso testemunho contra o Senhor Jesus, e ele se mantinha em silêncio. Hoje a gente, por qualquer coisa, abre logo a boca. Eu tenho razão, mas a nossa razão quem dá é o Mestre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Diz o texto sagrado, meus queridos irmãos, que Jesus ali, ele é interrogado por Pilatos, e Pilatos pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olha para Pilatos e diz assim: tu dizes isso de ti mesmo ou alguém te falou de mim? Glória a Deus. Ele diz: sou eu, judeus, é a tua nação que está te condenando. Glória ao nome do Senhor. E Pilatos, irmãos, diz a Bíblia que Pilatos não vê nenhum erro, nenhuma falha, nenhum crime em Jesus, para que ele pudesse ser morto, para pagar com a sua própria vida. Mas cada vez mais que Pilatos, ele saía da audiência e chegava fora, e ali trazia o seu relatório para a população. Diz a Bíblia que os principais dos sacerdotes, eles incitavam o povo para que ali pedisse a crucificação de Jesus, mesmo ele sendo inocente. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. E Pilatos, ele tentou de várias maneiras querer livrar Jesus, mas cada vez mais que ele tentava, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, diz a Bíblia que o povo aumentava cada vez mais o alvoroço. E havia um costume de, na Páscoa, soltar um preso e condenar outro. E ali tinha um preso chamado Barrabás, que a Bíblia diz que ele era um salteador. E eu fui procurar, pesquisar o que significava a palavra salteador. Significava ladrão de estrada, bandido. Você não sabe que havia muitos caminhos, muitas estradas que davam acesso àquelas aldeias. E Barrabás, irmãos, era um dos ladrões que por ali assaltava. Chegou até a cometer homicídio, segundo alguns historiadores, nos mostra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia mostra que ele participou de uma rebelião. Olha quantos erros, quantos crimes aquele homem tinha. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Olha o crime que Jesus cometeu, capítulo 2 de João. Está ali um casamento, a família toda contente, os convidados todos alegres. De repente uma notícia que não caiu muito bem, ia trazer ali vergonha para os noivos, para os familiares. A mãe de Jesus vai a ele e diz: olha, o vinho acabou. Ele disse: que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Ela volta ao servente e diz: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Glória a Deus. Aí Jesus resolve naquela hora. A Bíblia diz que tinha ali cestalha de pedra que servia para a purificação dos judeus. Jesus chama ali aquele servente, manda encher aquela cestalha de pedra até em cima, porque Jesus só faz um milagre completo. Enche até em cima. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles encheram. Depois de encher, aí Jesus disse assim: leve ao mestre-sala. E quando aquele mestre-sala prova aquela água transformada em vinho, chama o esposo e diz assim: eu não estou entendendo. Como é que pode? É uma coisa nova. Isso é novidade. Isso é novidade, isso é novo. Eu já participei de vários casamentos, de várias cerimônias, e não é assim a liturgia. Não é assim. Todo casamento primeiro serve o vinho bom.
Eles procuram trazer logo uma aparência, o melhor no começo, mas aqui é diferente. Aconteceu uma coisa nova aqui hoje, aconteceu algo diferente aqui hoje. Olha, tu preparaste o melhor vinho para o final. Glória ao nome de Jesus para sempre. Foi o crime que Jesus cometeu. Capítulo 7 de São Lucas, versículo de número 11 ao 17, a mulher vai desesperada ali enterrar seu filho, sepultar seu filho. De repente, quando vai chegando na porta da cidade, encontra outra multidão. Quem está no meio da multidão? Jesus de Nazaré. Versículo de número 13, a Bíblia diz: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Toca no esquife, e os que iam levando pararam, olha para o moço e diz a ele: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem se levantou. Esse foi o crime que Jesus cometeu para estar sendo ali julgado por mim e por você. Se nós fôssemos aqui relatar mais e mais milagre, aleluia, são inúmeros. Mas, irmãos, o que moveu o coração de Jesus para aceitar todo aquele sofrimento foi o amor que Ele tem por mim, por você e por esta igreja. Pilatos, quando ali está interrogando Jesus, pega Jesus e traz fora e diz assim: olha, eu quero dizer algo a vocês, deixar bem claro, eu não acho nenhum crime nesse homem. Nenhum crime eu acho nesse homem. E lá em São Mateus capítulo 27, versículo de número 19, a Bíblia diz que quando Jesus, ele estava ali sendo interrogado por Pilato, aí a esposa de Pilato envia alguém lá e diz assim: olha, não entre na questão desse justo, porque por causa dele ontem num sonho eu muito sofri. Aí Pilato traz: eis aqui o homem. Que homem é este? Aquele homem que acalmou a tempestade quando os discípulos estavam no mar. Aquele homem que transformou a água em vinho. Aquele homem que multiplicou pão e peixe. Aquele homem que deu vista ao cego desde nascença. Aquele homem que deu vista ao cego que mendigava à beira do caminho. Aquele homem a cadeia lá e a soribede candarabasta. Esse homem que está presente aqui nesta noite está dizendo para mim e para você: eu fiz tudo por ti. Oh, aleluias. O inocente morrendo pelos pecadores. Pedro, quando estava escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 22, ele diz assim: aquele que não pecou, nem houve engano na sua boca. Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Ele assumiu o meu, ele assumiu o teu lugar. Ele era inocente, mas tornou-se pecador para perdoar os nossos pecados. Aleluia. Aí Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 3, versículo 13. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ceia nesta noite com alegria,
te apropria do pão, te apropria do cálice. Nenhuma condenação há mais. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que todas as coisas. Ceia com alegria, porque breve nós iremos ceiar no céu. E que Deus nos abençoe.